Pessoal, tem um chat aqui do ladinho. Aqui. Tem um chatzinho aqui do ladinho. Me mostrem de onde vocês estão falando, tá? Porque a gente acaba conversando com vocês, seja no Instagram ou no grupo. Eu vejo só o nome de vocês, já tô reconhecendo uma galera aqui pelo nome, né? Então agora eu quero, deixa eu ver, Cuiabá, Curitiba, Bela Vista, Brasília, Belo Horizonte, Minas Gerais, Araraquara, nossa, não dei mais quando ler. Vinhedo, Maringá, Recife, São Paulo, Xangai? Misericórdia, lá de Xangai, gente. Caboé, Dracena, Curitiba, Jaraguá do Sul. Jaraguá, o mais perto, por enquanto, é Jaraguá, e o mais longe é lá, eu falei agora há pouco. Balneário Camboriú, ó, o Vinícius está aí, Londrina, Paraná, Itabrito. Vocês conhecem Itabrito, Minas Gerais, pessoal? Dubai. Dubai. Deve ser mentira. Não é verdade. Estão querendo competir quem está mais longe. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tem uns Galdério aí, pessoal. Tem uns Galdério aí, ó. Que legal. Que legal, pessoal. Fico tão feliz que a gente acaba conhecendo vocês um pouquinho melhor, né? Eu não vejo os rostos de vocês, né? No Instagram a gente acaba só vendo figurinha ali, o nickname da pessoa, né? E aqui a gente começa a conhecer diferente, tá? Ó, Kathleen, Will Costa, Marcos Martins, Bruno Ferrari, André Ireno, Geraldo, Marcos Vinícius, Ari Júnior, Gabriela. Que legal, cara. Beatriz Moreira, Saulo, Júlio César. Que legal. Muito bom. Lucas, vamos dar início? Bora. Vamos dar início, eu faço um prólogo aqui e começamos a nossa aula para que possamos deixar as coisas alinhadas. E hoje, particularmente, é um dia muito importante para mim, porque este projeto surgiu de uma maneira muito, muito orgânica, né? Inclusive com uma visão muito importante da Luana, da minha esposa, né? Sempre buscando, de alguma maneira, ajudar o maior número de pessoas possível, né? A Luana sabe, desde que ela me conheceu, esta minha vontade de exponencializar, de levar a mais pessoas algumas possibilidades que eu não tive lá atrás, né? Eu sei que muitos aqui me conhecem, obviamente, mas muitas pessoas chegaram nos últimos dias, aí, nas últimas semanas, e creio seja necessário que eu fale, de certa forma, um pouco do que eu vivi, a fim de que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor, entender o porquê que eu estou aqui, né? Afinal de contas, hoje em dia, tanta gente se coloca na internet para ajudar outras pessoas, mas na verdade não estão para ajudar nenhuma delas, estão para ajudar a si próprias, né? E eu fiz um vídeo esses dias dizendo que até mesmo o olho que consegue enxergar a si próprio está dando um sinal de doença, né? Quando você está com glaucoma, você começa a ver uma áurea na sua vista. Uma pessoa que está com catarata, por exemplo, ela passa... Tá compartilhando alguma coisa aqui, Lucas? Aí. Uma pessoa que está com catarata, ela passa a ter uma mancha no próprio olho e ela começa a ver esta mancha na visão dela. Uma pessoa doente, moralmente, e aqui eu não digo doente no sentido de mau caráter ou qualquer outra coisa assim, né? Somente uma pessoa que não compreendeu ainda o sentido da vida, ela só enxerga a si própria.
Quando, na realidade, o próprio criador da logoterapia, Viktor Frankl, no seu livro Psicologia e Teoria das Neuroses, se eu não me engano, ele fala que o sentido da vida só se completa quando o olhar da pessoa não está voltado para si próprio. E a minha busca aqui na internet, a minha dedicação, desde que eu resolvi entrar na internet, foi fazer com que as pessoas pudessem enxergar coisas que, porventura, eu já tinha enxergado em função das coisas que eu vivi. Por exemplo, meu primeiro vídeo na internet foi um vídeo que eu fiz de bate-pronto, em casa. Eu tinha ido resolver algumas coisas e era dia dos pais, era chegando o dia dos pais. E eu lembro de eu estar sentado e ouvir uma pessoa, um homem, falando com o pai dele ao telefone, dizendo mais ou menos assim: ah, não, eu não vou. Se o senhor quiser que vá lá em casa. Ano passado já passei o dia dos pais na sua casa, e brigando com o pai dele, certamente, porque o pai dele queria que ele passasse o dia dos pais na casa dele. E aquilo me deixou meio emputecido, né? Afinal de contas, poxa, eu perdi meu pai muito jovem. Quisera eu poder ter meu pai comigo para que eu passasse o dia dos pais na casa dele, né? E eu voltei para casa e fiquei pensando, falei, quantas pessoas caem, né, nesta armadilha de não darem-se conta do valor que é ter um pai, pelo simples fato de não ter alguém que lhes diga qual é a real importância ou qual é o verdadeiro peso da ausência de um pai. E eu peguei e fiz um vídeo, né? E esta foi a primeira vez que eu apareci na internet, ou seja, a primeira vez que eu apareci na internet já foi com o intuito de levar para alguém alguma coisa que eu já havia encontrado dentro de mim, né? Pela experiência que eu vivenciei. E assim se seguiu ao longo da minha vida. Porque, para os que não sabem, eu passei por um período muito longo na minha adolescência de depressão e transtorno do pânico em função das minhas vivências, né? Meu avô havia falecido depois de passar muito tempo com câncer, né? Morreu do meu lado, né? Eu estava sentado junto a ele na cama, e ele estava do meu ladinho ali, e ele faleceu. E um mês depois, meu pai, infelizmente, cometeu suicídio. Depois disso, foi um período muito difícil de depressão e transtorno do pânico, mas poderia ter sido atenuado. E quando eu digo poderia ter sido atenuado, é porque eu não encontrei pessoas que soubessem como me orientar. Fossem pessoas do dia a dia, fossem profissionais. E hoje eu vejo com permissão divina, sem dúvida alguma, né? Se Deus permitiu que demorasse tanto assim, é porque ele sabia que eu abstrairia resoluções importantes para que então eu pudesse levar adiante isto na minha vida, estendendo este bem a outras pessoas, né? Então eu vejo todo esse período de depressão e pânico como uma grande bênção. Junto a isso, eu também sofri muito pela ausência da necessidade da presença de alguém que me instruísse dessa forma. Apesar de eu ter tido uma mãe que foi muito professora, foi muito orientadora, né? Aquela parte fundamental na vida de um homem e de uma mulher, que é a postura paternal, ficou ausente. Ainda que a personalidade do meu pai tenha sido muito forte até os meus 13 anos de idade, me deu muita robustez, muita força, tinham coisas que eu queria perguntar para ele e não perguntei. E eu era bem questionador, sempre perguntei tudo. Eu extraí tudo da minha avó, tudo que eu podia até o dia que ela faleceu. Ainda extraio coisas da minha mãe, eu extraio coisas de todas as pessoas que eu cruzo o caminho que eu acredito que podem me ensinar. Eu não tinha como extrair do meu pai. Então eu comecei a buscar nas pessoas que conheciam o meu pai informações sobre ele. Como é que meu pai era com isso, como é que meu pai era com aquilo. Então eu montei a história do meu pai para mim, já que eu não pude perguntar para ele a história dele. E isto foi muito importante para mim. Foi muito importante porque aí eu consegui entender melhor por que é que ele fazia algumas coisas que ele fazia, porque é que ele se comportava como ele se comportava, porque é que ele tomou algumas decisões da maneira como tomou. E
isto foi fazendo com que eu amadurecesse, isto foi abreviando alguns sofrimentos, até que, em um determinado momento, né, nesta busca profunda por me conhecer, por conhecer o que me construiu, por me conhecer o que me destruía, e por esta inquietação que eu sempre tive desde criança, de entender mais do mundo, mais das pessoas, mais do comportamento humano, de buscar ter sucesso, e quando eu digo sucesso, não é só sucesso financeiro, mas também, né, mas esse sucesso de eu quero alcançar algo e alcançar, né, não ficar só patinando, 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 e não vai, não vai. Quando eu digo sucesso, eu falo de família, ou seja, eu quero ter uma família assim, uma esposa assim, filhos assim, e eu atingi, né? E não foi obra do acaso, tá? Se você acredita que a forma como sua família se comporta, a forma como suas finanças se comportam, a forma como as coisas acontecem na sua vida, se você acha que isso é obra do acaso, você está fudido. Porque você vai continuar vendo as coisas acontecerem de uma maneira que você não quer, pelo simples fato de você não saber como conduzir. Então eu digo para vocês com tranquilidade, hoje eu vivo exatamente tudo que eu delimitei que eu viveria. E isso não é só determinação. Existe uma metodologia, existe uma forma de se viver, de se pensar, de se comportar diante da vida, que fazem com que você atinja algumas coisas, chegue nos teus objetivos. E isto, geralmente, quem nos ensina é pai e mãe. Mas, às vezes, o pai ou a mãe não tem condições de nos ensinar. Por quê? Porque eles também não atingiram, porque eles não foram ensinados e não buscaram, porque eles não tiveram condições, porque eles não tiveram inteligência para isso, ou porque foram brutos demais, ou burros demais. Tem motivos dos mais diversos. E na grande maioria das vezes, é simplesmente por falta de condições intelectuais, comportamentais, morais, mas não por filho da putice. Né? Existe um grupo de pais que são bem filhos da puta? Existe. Existe aquele pai que espanca o filho, existe a mãe que tenta matar o filho. Nossa, Arthur, como... isso, é com isso que eu trabalho, pessoal. Né? É exatamente com isso que eu trabalho. Existe o pai que rouba o filho, existe o pai que dorme com a nora, existe a mãe que se apaixona pelo genro, né? Existe as famosas mães narcisistas, que hoje tá na moda, né? 99,9% não é, né? É só um filho que é mimado, mas tem aquela porcentagem pequenininha, aquele 0,1%, que sim, são mães horríveis, existem pais horríveis, né? Mas a grande maioria das pessoas não recebeu a instrução necessária. Primeiro que nós não vivemos num país próspero, né? O Brasil em si, o Brasil terra, território, é riquíssimo, mas as pessoas são burras. Né? Nós viemos de uma cultura de vagabundagem, do jeitinho brasileiro, do vive do jeito que dá. Ah, se eu tiver para pagar as contas, tá bom. Isso é uma desgraça. Né? Isso é uma desgraça. Porque aí você vê uma pleiade de pessoas egoístas, pessoas trapaceiras, pessoas sacanas. E essas pessoas egoístas, trapaceiras e sacanas vão ser namorados que vão destruir a vida da menina e vão traumatizá-la para sempre. Você vê namoradas que vão foder com a vida desse menino e vão destruir a vida dele para sempre. E vão ser pais que vão arrebentar com a vida desses filhos, que vão ser noras, que vão ser genros, que vão ser sogros e sogras. Isso é uma cadeia que se retroalimenta. Isso se retroalimenta, isso vira uma desgraça. Uma merda. E aí você vê pessoas ótimas, pessoas bondosas, pessoas inteligentes, pessoas moralizadas, que poderiam ter sucesso na vida, que poderiam estar mais felizes num relacionamento. Mas não.
estão repetindo ciclos, estão namorando com outras pessoas com comportamentos iguais. O cara só namora com mulheres deste jeito, só se lasca. A mulher só namora com caras deste jeito, só se lasca. Todas as vezes que ganha dinheiro, dá um jeito de enfiar no rabo. Nunca consegue progredir. Nunca atinge os objetivos. Compra um monte de livro, né? Não, esse livro vai mudar minha vida. Guarda o livro. Não, agora, esse livro, nossa, só pelo título eu já vi que é fenomenal. Lê um capítulo, guarda o livro. Não completa nada. Quando vai começar alguma coisa, já pensa, putz, mas eu já comecei um monte de coisa, eu não vou começar de novo, né? Porque eu sei que eu não vou conseguir, ou seja, já não tem crédito consigo mesmo. Já não consegue tocar o barco. E aí vocês me perguntam, me dê um exemplo diferente, Arthur. Eu dou. Olha os filhos de milionários. Não tô falando da questão psicológica, tá? O cara pode ter um monte de dinheiro, mas tá desgraçado a cabeça do cara. Mas por que você acha que geralmente filhos de pessoas que têm dinheiro tendem a ter dinheiro também? Ah, porque o pai pagou. Não. Vá para aqueles exemplos do cara que seguiu um rumo totalmente oposto do pai dele. Mas ele dá certo. Dinheiro puxa dinheiro. Não é por aí. Não é bem assim. Né? Tem milionários aí que ganharam dinheiro na Mega Sena e 2 anos depois estava sendo borracheiro de volta. É porque quando você tem um exemplo em casa e este exemplo decide te ensinar, as chances de você dar certo são muito maiores. E eu pergunto para vocês, quantos dos nossos pais tinham condição de nos ensinar, de fato, ensinamentos valiosos sobre a vida? Se não pelos erros deles, ou seja, nos ensinando ao que não fazer. A maioria dos nossos pais nos ensina o que não fazer através dos erros deles. A grande maioria dos nossos pais não tiveram condições de nos instruir assim, ó, com relação ao seu dinheiro, faça isso, com relação à sua profissão, faça isso, quando você sofrer uma desilusão amorosa, faça assim, quando você comprar um livro, faça assado, quando você se perceber dentro de uma relação deste jeito, se comporte assim, assim, assado, responda assim, se tiver um problema no seu trabalho, haja dessa maneira, na sua vida, todas as vezes que você se sentir desta forma, tome tal atitude. É muito difícil. É muito difícil termos pais com esta capacidade. E é justamente pensando nisso que eu tenho buscado ser para os meus pacientes, para os meus alunos, aquilo que de fato eu, de alguma maneira, não encontrei. Eu encontrei muita orientação moral, eu encontrei muita capacidade de desenvolver pujança, mas eu não encontrei algumas regras que somente pessoas que chegaram lá, bem longe, encontraram. Então eu precisei encontrar por conta própria. E é por isso que eu cheguei onde cheguei. É por isso que hoje, alguns dos maiores nomes do Brasil em várias áreas das mais diversas que vocês possam imaginar me respeitam. Secretários de segurança, ex-assessores de ex-presidente, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, grandes estudiosos, cientistas, filósofos, antropólogos. Essa galera me respeita, entendeu? E eles não somente me respeitam pelas coisas que eu faço na internet. A internet é um fragmento da nossa vida. Essas pessoas me respeitam porque elas olham para mim e elas veem personalidade. Elas olham e pensam, caramba, esse cara sabe se mover nessa vida. Esse cara tem respostas para algumas perguntas. Né? Dessas pessoas, elas mesmas se convidam para dar aula na minha formação de terapeutas. Não me cobram um centavo. Essas pessoas me mandam presentes. E eu não devo favor para ninguém. Ninguém vai aparecer na internet nunca dizendo o Arthur está onde está porque eu fiz tal coisa. Não. Não devo favor para ninguém.
cheguei onde cheguei sem indicação, cheguei onde cheguei sem dedo de ninguém. Por quê? Porque eu estudei como se comportar na vida. Eu estudei como conhecer pessoas. Eu estudei como que eu devo pensar sobre a minha vida. Eu estudei como que eu devo falar com as pessoas. Eu estudei como que eu devo mensurar as minhas metas. Eu estudei como é que eu devo me portar diante dos momentos em que eu acredite que eu não tenho mais crédito comigo mesmo. Ou quando eu quero fazer uma coisa, eu estou de vagabundagem. Eu me treinei. Nada na minha vida é por acaso. Eu cheguei onde eu disse que eu chegaria. Eu cheguei onde eu disse que eu chegaria. Isso não é soberba, isso não é prepotência, até porque eu sou cristão e não sou um cristão de BGE. Se tem uma coisa que eu treinei nesta vida, foi a minha fé. Como aumentar a minha fé, como entender a minha fé, como utilizar a minha fé para buscar as coisas que eu quero. Tudo que eu tenho é emprestado. Deus me permite administrar. Minha formação de terapeutas, minha família, meus amigos, minha casa, meu carro, meus planos, meus projetos, minha empresa, tudo isso Deus me dá para eu administrar, porque Ele sabe que quanto mais eu cresço, mais pessoas eu ajudo. Quanto mais eu progrido, mais pessoas eu trago comigo. Quanto mais eu evoluo, mais pessoas eu ensino. Menos gente no inferno, no colo do capeta. E existe como você fazer isso de forma consciente. Existe como você desenvolver uma personalidade para que as pessoas te respeitem. Existe como você pensar a sua vida de tal maneira que você seja mais forte. Existe como você desenvolver disciplina. Existe como você se comprometer e cumprir. Existe como você restaurar a confiança da sua família em você. Existe como você não se preocupar se a tua família não tem confiança em você também. Existe como. Mas para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Tem uma teoria. Essa teoria foi criada por mim. A teoria é criada por mim, mas o que embasa essa teoria, óbvio que é um monte de coisa já falada há muito tempo. Por Freud, Lacan, Jung, né, enfim, uma caralhada de gente. Que é a teoria do pedreiro. Vocês já ouviram eu falar da teoria do pedreiro? Se vocês já ouviram, me mande nos comentários aqui, por favor. Ó, o Vinícius, meu aluno, já, a Elaine também, minha aluna, já, já ouviram eu falar da teoria do pedreiro. O Fabiano não, a Lídia falou que não, ó, a galera falou que não, metade sim, metade não. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês a teoria do pedreiro. E se vocês entenderem essa teoria, pessoal, boa parte de muitas coisas que acontecem com vocês, vocês vão entender. Então prestem muita atenção. Quem quiser anotar, que anote, tá? Imagine, pessoal, que um de vocês vê no meu Instagram que eu estou na cidade de vocês, né? Eu estou na cidade de vocês e vocês mandam uma mensagem para mim. Falou, Arthur, tudo bem? Caramba, eu vi que você está na minha cidade aqui. Porra, que legal, que vai passar por aqui, vai ficar vários dias. E eu respondo você e digo, olha, eu vou ficar o dia todo hoje, mas no final da tarde eu preciso ir embora. Eu vim aqui resolver algumas coisas. Poxa, Arthur, seria muito legal se nós pudéssemos tomar um café. O que você acha? Aí eu te digo que sim, claro, com certeza. Vamos tomar um café. Então, nós nos encontramos, tomamos café, batemos papo, conversamos, e conversa vai, conversa vem, passam-se 2 horas, 3 horas, até que em determinado momento eu falo para você o seguinte, eu falo, caramba, impressionante como nós nos demos bem. Você já tem de mim a consideração de um dos melhores meus amigos. Eu te considero como um dos meus melhores amigos. Que alegria, como nós
defendemos as mesmas coisas, pensamos nas mesmas coisas, repudiamos as mesmas coisas. Que maravilha! E você fala a mesma coisa, né? Nossa, Arthur, foi fantástico conhecer você. Então eu te falo o seguinte, eu falo, olha, tomando como base essa confiança que nós desenvolvemos entre nós dois aqui, eu quero te contar um negócio de uma mudança drástica que eu vou fazer na minha vida, mas que praticamente ninguém sabe. Aí você me diz, poxa, Arthur, me fala, com certeza. Então eu digo para você o seguinte, eu vou abandonar a psicanálise e vou seguir o meu sonho. Você fala, mas como assim, Arthur? A psicanálise não era teu sonho? Eu digo, sim, era um dos meus sonhos, né? Atender pessoas e tal, mas tem um sonho aqui que eu sinto que pulsa no meu coração, e eu sinto que eu preciso completar isso aqui, e sem isso eu me sinto frustrado, parece que alguma coisa em mim não tá certo. E você fala, ué, e qual é? Eu falo, eu vou ser pedreiro. Você me fala, como assim, Arthur? Você tá brincando? Tá falando sério? Eu falo, não, falando sério. Serei pedreiro. Você diz, mas de onde você tirou isso aí? Eu falo, olha, quando eu era criança, eu andava lá pela minha cidade natal, junto com meu pai, e o meu pai sempre falava para mim o seguinte, olha aqui, filho, que lindo esse prédio aqui, ó. Este prédio aqui foi o amigo do pai que ajudou a fazer. O amigo do pai era pedreiro. Que legal, né? Eu falo, nossa, que maravilhoso. Olha, filho, essa ponte que nós estamos passando com o carro aqui, o amigo do pai ajudou a fazer. O amigo do pai é pedreiro. Nossa, que maravilhoso. Olha, filho, esse colégio, o amigo do pai. Nossa, que maravilhoso. E isso sempre fazia com que eu tivesse convicção de que se eu fosse pedreiro, meu pai ia amar. Meu pai ia achar maravilhoso. Só que tem um problema. Eu nunca coloquei a mão na massa de verdade. Eu sempre morei no interior, mexi com madeira, com um monte de coisa, aí, mas nunca fui pedreiro. E eu não faço ideia por onde começar, mas eu vou conseguir. Aí você me fala o seguinte, Arthur, tá resolvido o problema. Eu falo assim, mas como assim tá resolvido o problema? Você fala, Arthur, eu conheço todo mundo nessa cidade aqui, eu tenho uns 2, 3 amigos que têm empreiteira aí, o cara sempre tem obra por aí, a gente vai lá numa obra deles e você vai ver como é que trabalha um pedreiro. Aí eu fico muito feliz, eu falo, pelo amor de Deus, mas você salvou minha vida. Você faria isso por mim? E você diz, claro. Eu falo, ó, mas tem que ser rápido, a gente já está muito tempo conversando, daqui a pouco tem que voltar para casa, tem que ser rápido. Você fala, não tem problema, vou ligar para um amigo meu aqui. Aí você liga, seu amigo fala, claro, venho aqui. E nós vamos. Chegamos lá, ele abre as portas da obra e entramos porta adentro. Aí você me diz o seguinte, olhe lá no fundo, Arthur, aqueles homens trabalhando, eles são pedreiros. Vai lá falar com eles. Vai lá falar com eles que você vai aprender como trabalha e vai poder exercer esse ofício de pedreiro. Agora eu pergunto para vocês, você que está me assistindo, me responda aqui nos comentários. Como que você teve a certeza absoluta de que aqueles homens eram pedreiros e não eram carpinteiros, açougueiros, carteiros, astronauta, piloto de avião? O que eles estavam fazendo? Como eles estavam vestidos? Mexendo com o quê? Por que que vocês acreditam que aqueles homens eram pedreiros, de fato? Vamos lá. Me digam aqui, por que que vocês tiveram convicção? O Marcos falou a ação. Não sei o que vocês estão fazendo, mas sejam mais... Aí, claro, vamos ver. A Lídia falou, sujos, cansados, comendo marmita, as informações convergiam, a Bia falou. Aqui, ó. A Bia falou, as informações convergiam. Sim, né? O Hugo falou, olhando a realidade. Depende de que realidade. Se você nunca viu um pedreiro antes, não tinha como você saber. Estavam trabalhando em uma obra, perfeito. O Marcos falou, tem um preconceito. Então já foi longe. O Rodrigo falou, pelas vestimentas, postura, atividade. Perfeito. 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 Então vamos lá. Lembre o seguinte, pessoal. Existe em vocês, em nós, em todos nós, uma imagem, que é a imagem basilar de alguma coisa. Aí os teus olhos, né, vão olhar para alguma coisa, você vai captar a realidade pelo globo ocular, vai enviar esta informação para o seu cérebro e ele vai visitar os registros
daquilo para saber se você já viu ou não viu. Né? Como dizem que os índios lá, quando viram as caravelas, não conseguiram ver as caravelas, porque eles não tinham essa base de registro. Eles não identificaram, nem as viram. São histórias, né? Mas enfim, só para vocês entenderem. Então vocês olharam para eles, a imagem que vocês tinham gravado do que era um pedreiro, porque em algum momento vocês viram alguém fazendo isso, alguém falou para vocês, isso aqui é pedreiro e tal, acoplou-se com a realidade e vocês tiveram a convicção, opa, de acordo com os meus registros, esses homens são pedreiros. Perfeito. Lembrem disso, existia um registro do que é ser pedreiro. Então, eu falo para você o seguinte, poxa, muito obrigado, mas eu não vou ter como ir lá falar com eles, porque o horário está estourando, já eu preciso ir embora, mas só de olhar aqui eu já entendi o que eles fazem e está tudo certo, eu vou para casa agora e eu vou começar isso aí. Ok. Então, passam-se 2 semanas, mais ou menos. E aí, eu mando uma mensagem para você. Fala, oi, tudo bem? Você está ocupado? Você fala, não, estou tranquilo. Por quê, Arthur? Eu falo, tem como a gente conversar em vídeo? Você fala, claro que tem. Aí eu pego o celular e filmo assim, ó. E eu falo, olha aqui, ó. Dá uma olhada no que eu estou fazendo. E você fala, você tá na praia, meu. Tá curtindo aí? E eu falo, não tô curtindo não, cara. Eu vou ser pedreiro. Você fala, como assim vai ser pedreiro? Eu falo, claro. Lá onde você me levou, eu lembro nitidamente que tinha água, tinha areia. Aqui também tem água, tem areia, então eu tô sendo pedreiro. Eu falo, não, peraí. Você me fala, né? Eu digo, você é pedreiro. Você fala, não, tem coisa errada aí, Arthur. Eu falo, mas como assim tem coisa errada? Você está querendo me boicotar? Você está querendo me frustrar? Aí você me diz o seguinte, não, Arthur, eu quero te ajudar a não se frustrar. Os componentes são os mesmos, sem dúvida alguma. O pedreiro usa areia, usa água, mas o contexto é outro. O contexto é outro. Isso que você está fazendo aí é atribuição de um guarda-vidas. Nada a ver com pedreiro. Aí você me convence, a gente conversa, eu fico meio puto, mas eu acredito. Tudo bem. Passam-se mais 2 semanas, eu mando mensagem para você de novo, e eu digo para você o seguinte, dá uma olhada onde eu tô, ligo em vídeo para você. E você fala, onde você tá, Arthur? O que é isso? Eu falo, dá uma olhada nesse jardim, dá uma olhada nessas flores, nessa grama cortada. Isso aqui foi tudo eu que fiz. Eu vou ser pedreiro. Estou exercendo o ofício de pedreiro. Você me fala, olha, Arthur, me desculpe, mas eu acho que não é isso, não. Eu falo, como assim não é isso, não? Você fala, não tem sentido algum isso que você está fazendo, Arthur, porque isso que você está fazendo não é atribuição de um pedreiro, não. Aí eu falo, como não? Eu estou utilizando carrinho de mão, enxada, a pá, mexo com pedra, mexo com terra. Tudo isso aqui tinha lá, eu tenho certeza absoluta. Você me fala, olha, Arthur, em nome da nossa amizade, eu preciso te dizer de novo que não. Todos esses componentes, eles convergem, com certeza. Carrinho de mão, enxada, pá, pedra, terra. Mas o contexto é outro. Isso que você está fazendo, Arthur, é atribuição de um jardineiro. E aí eu fico muito frustrado. É como se eu tivesse de novo tentando chegar no meu sonho, de repente eu vejo que fiz tudo errado, que nada deu certo. Por que isso está acontecendo, pessoal? Por que eu, primeiro, estou buscando ser pedreiro? E segundo, por que eu não estou conseguindo ser pedreiro? Primeiro, porque nós sempre temos um referencial do que é ser homem e do que é ser mulher. Quer você queira, quer não. Ah, não, mas eu não admiro meu pai. Ninguém está falando de admiração. Nós estamos falando de referencial. Ah, mas eu fui criado pelo meu avô. Você vai ter um referencial do que é ser homem. Ah, mas eu fui criado pela minha tia. Você vai ter um referencial do que é ser mulher.
E nesse meio do caminho, as coisas que foram ditas por essas pessoas e de outras pessoas sobre essas pessoas também vão impactar na sua busca. Imagina uma pessoa que o pai sempre trabalhando pesado, chegava em casa cansado, arrebentado, ai, tô com dor, ai, minha mão tá machucada, e sempre apertado de dinheiro, nunca tinha grana. Mas esse filho olha para esse pai e fala: caralho, meu pai é muito foda, meu pai é forte, meu pai cansa, meu pai carrega peso, meu pai é fenomenal. Meu pai nunca tinha grana, o pai estava sempre quebradão e sempre cansado. Aí esse menino cresce, né, vai galgando outros patamares, né, vai buscando outras coisas, e de repente ele consegue, sei lá, um bom emprego, que ele não precisa fazer força, não se cansa tanto, intelectualmente sim, mas fisicamente não tanto, não machuca as mãos, nem nada. E toda vez que esse cara começa a ganhar dinheiro, porque esse emprego paga bem, esse cara dá um jeito de se boicotar. Ele se boicota, ele não se sente feliz, ele não se sente sendo homem de verdade. Enfim, como diria o grande mestre Roberto Carlos, esse cara sou eu. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhei na fazenda, eu fui lenhador, eu trabalhei com extração de pera da araucária, eu vendia feijão, enfim, trabalhei todas essas coisas. Só me lascava, só me arrebentava, tinha dinheiro só para pagar meus remédios, meus psicólogos, enfim. Mas nessa época, eu me sentia homem, eu me sentia bem, falava, pô, sou foda, né, cara? Tava fudido, não tinha dinheiro pra porra nenhuma, trabalhava igual um escravo, mas me sentia bem. Esta lacuna na minha vida não estava com problemas. Aí, quando eu progredi, quando eu comecei a crescer na vida, fui trabalhar em companhia farmacêutica, fui bancário. A grana entrava, mas eu enfiava no rabo. E não era com puta, cachaça e droga. Não sei para onde ia. E outra coisa, eu me sentia fraco. Eu me sentia pequeno. Quer ver um dia, eu estava no banco, sentado na minha mesa, atendendo as pessoas e tal. De repente chegou um cara assim, falou: não acredito, pô, Arthur, quanto tempo? Eu falei: meu Deus, rapaz, que bom te ver aqui. Um amigão meu das antigas estava lá em Balneário Camboriú, onde eu morava nessa época, e foi no banco e me encontrou lá. Falou: meu Deus, cara, tá morando aqui. Eu falei: nossa, tem muitos anos já. E eu falei: você? Não, tô lá em Caçador ainda. E ele me deu a mão assim, ó, me deu a mão. E eu peguei, cumprimentei ele, enfim, ele pegou e olhou minha mão assim, brincando, né? Brincadeira de homem, né? Ele pegou e disse assim: nossa, agora tá bom, hein? Mãozinha macia, nem parece o Arthur que trabalhava lá nos matos, né? Bicho do céu. Quando ele falou isso, parece que meu mundo caiu, assim, ó. Eu me senti pior do mundo. Uma merda. Por quê? Porque o meu referencial do que é ser homem não é ganhar dinheiro, trabalhar num serviço leve, sem machucar as mãos. Meu referencial era o quê? Ficar fudido, com as mãos arrebentadas, sem ter grana, estar cansado. E aquilo ia totalmente de encontro com o que eu tinha com relação ao que é ser homem. E isto que eu já tinha muitos anos de busca nesta vida de intelectualidade, mas tem coisas que são muito profundas, muito profundas. Aí, obviamente, quando eu percebi esta crise existencial, eu ataquei nesta área e as coisas se resolveram. E adivinha? Milagrosamente a minha vida já estava muito melhor, porque eu batia com muita força. Mas decolou.
Quando eu olhei para isto, depois disto eu migrei de profissão, né, decidi me jogar de cabeça nos atendimentos, passei a atender as pessoas com transtorno do pânico, as coisas foram andando, né? Montei consultório, enfim. Então, entendam, tem coisas que estão muito profundas. E é por isso que muitos de nós, por mais que sejamos esforçados, sejamos honestos, você fala, meu Deus, tanta gente pilantra aí, dando certo, e eu não dou certo. Tanta mulher vagabunda encontrando homem bom, tanto homem que é da puta com mulher legal. Né? Muitas vezes as pessoas, justamente por serem pilantras, por não terem esta noção de moralidade, elas ignoram o referencial, elas ignoram consequências, elas ignoram se vão para o inferno ou não vão. Então elas acabam sendo desprendidas desta necessidade de ter um referencial. Muitas vezes elas estão presas no referencial. Tem muitas pessoas que estão presas no referencial de um homem pilantra, de uma mulher pilantra. Mas muitos, né, por serem malandro, por serem jaguara, estão desprendidas da necessidade desse referencial, não estão pensando em ser moralizadas ou não. Querem só viver a vida. Mas eu e você que me assiste, e como eu digo, você que me assiste é porque se você não fosse uma pessoa moralizada, você não ia estar aqui buscando isso, né? Nós buscamos sermos pessoas melhores, não queremos fuder com a vida de ninguém, não queremos fazer pilantragem com a vida de ninguém, não queremos fazer ninguém sofrer. Nós temos esse referencial, então nós buscamos a moralização da nossa vida. E é isso que nós devemos fazer, obviamente. Ninguém quer ir para o inferno. O que acontece conosco? Se você não tem essas questões muito bem resolvidas, você se acovarda, você se enfraquece, você se apequena, você repete comportamentos, você repete relacionamentos, você empaca financeiramente, você não completa as coisas que você precisa completar, porque isso bate de frente com muitas coisas que você tem sobre referencial do que é ser homem e do que é ser mulher. Isso é uma das várias coisas que eu olho em consultório, que eu enfrento em consultório, das bases do processo psicoterapêutico que uma pessoa traz para quando ela procura o processo terapêutico. Entende? E o mais interessante é que quando você está nesta busca e você não sabe... Sobe aqui, quando você está nesta busca e você não sabe como resolver isto, você passa a olhar para você. Olhar para você. Olhar para você. Isso. Aí. Beleza. E aí o que você diz? Que a tua vida tá um inferno. Por quê? Porque o teu olhar tá voltado só para você. E vocês lembram que eu disse lá no começo dessa live? Que o olho doente começa a enxergar a si próprio? Que o olho doente começa a perceber a si mesmo que um olho saudável nunca enxerga a si próprio. O olho saudável enxerga o que está na frente dele, mas nunca ele mesmo. Então, muitos de nós, nessa busca por nos melhorarmos, tornamos-nos egoístas. Egoístas. Exatamente isso. Sempre eu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Chega um momento da vida que você começa a achar que a tua vida é um inferno, que os teus filhos são um problema, que o teu casamento aprisiona você, que cuidar dos teus filhos é um peso porque você queria curtir a sua vida, que servir o seu marido, cuidar da sua esposa é um problema, porque a sua vida não vai para frente. Aí os filhos viram um problema na sua frustração, aí a sua esposa vira um problema na sua frustração, aí o seu marido vira um problema na sua frustração, o seu trabalho vira um problema na sua frustração, quando na realidade os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, o teu trabalho, são essas coisas que fazem você existir como um ser humano que tem sentido de fato.
A sua vida só tem sentido quando as áreas da sua vida andam em plenitude e que quando surge uma dificuldade, você consegue resolvê-la com maturidade e não se deixar levar pelas emoções. Aí a sua vida anda. Aí você se transforma em uma pessoa madura. Aí você não vai despejar sobre o seu marido as suas frustrações, sobre os seus filhos sua frustração, sobre sua esposa sua frustração, sobre os seus clientes a sua frustração. Aí você não vai torcer pela sexta e endemonizar a segunda. É só quando você não olha para você mesmo. E não olhar para si próprio não é o esquecimento de si, um negócio meio monge tibetano. Não, não é isto. É entender que existe um processo, inclusive comportamental, um processo mental, que, se bem feito, essas coisas se resolvem e a vida passa a andar. Mas é uma mudança de filosofia de vida. Mas quem é que ensina a pessoa a fazer isso? Será que é todo mundo que tem condições de pagar um processo terapêutico, por exemplo? É todo mundo que tem condições de tirar 1.200, 1.500, 2.000 por mês e seguir num processo? É todo mundo que tem condições de ter alguém todos os dias dizendo faça assim, faça assado, agora faça assim? Quisera eu ter tido alguém com uma capacidade como a que eu tenho hoje para ficar 30 dias comigo. Falando, cara, hoje tu vai fazer isso. Cara, agora tu vai fazer aquilo. Cara, isso aqui tu vai fazer, tu vai sentir uma coisa assim, assim, assado, mas quando você sentir isso aqui, vem falar comigo que eu vou te resolver. Quisera eu ter alguém que pudesse ter feito isso por mim. Eu não tive, porra. E muitos de vocês não têm também. Se tivesse sentido, não estava aqui. Alguma coisa na vida de vocês não está nos conformes. Quisera eu alguém que ter tido alguém que me ensinasse que quando as coisas começam a se resolver, a gente doa também. A gente se entrega, e quanto mais a gente se entrega, mais a gente recebe. Porque a gente escuta, né? Mais ganha quem dá. Né? Então, beleza, mas e aí? Como é que faz isso? Porra, eu não tenho porra nenhuma, vou dar o quê? Eu quisera eu ter tido alguém que me ensinasse. É muito comum, pessoal, a gente ouvir a galera vendendo curso hoje em dia e falar da famosa virada de chave. Né? Eu recebo um monte de paciente que falam, Arthur, eu preciso virar a chave. Eu preciso. Não, esse aqui, ó, esse curso é o que você precisava para virar a chave. Eu te pergunto, se o carro não tem motor e você vira a chave, o que acontece? Bosta nenhuma. Se o carro tem motor, mas não tem gasolina, você vira a chave, o que acontece? Bosta nenhuma. Se o carro tem motor, tem gasolina, mas não tem pneu, você vai virar a chave e vai andar? Não. Pro mesmo lugar. Se tem motor, tem gasolina, tem pneu, mas tá até a janela de barro, um lamaçal, muda alguma coisa? Virar a bosta da chave? Virou a chave, como se fosse uma coisa assim, nossa, agora virou a chave. Você é conversa de pilantra, cara. Você é conversa de pilantra. Existe um processo, existem coisas a serem feitas. Se você tem 35 anos, são 35 anos de história a serem resolvidas. Se você tem 60, são 60 anos de história a serem resolvidas. Se você tem 15, são 15 anos de história a serem resolvidas. E existem coisas que podem ser feitas para que essas coisas se resolvam. Não é uma virada de chave. Tu vai levar a porra da tua vida pra funelaria, porra. Você vai ter que refazer porta para poder abrir o trinco e entrar. Vai ter que mudar o estofado para poder sentar e não enfiar um ferro na tua bunda. Vai ter que fazer cambagem, alinhamento, balanceamento. O teu carro andar reto. Vai ter que pôr um bom combustível. Vai ter que ajustar o seu motor, porque tá todo fodido, vazando o óleo. Para aí sim, quando você pôr a bateria, engatar os cabos positivo e negativo, você virar a chave e o carro pegar. Não adianta só uma virada de chave. Tem uma caralhada de coisa, porra. Só que eu não consigo atingir o número de pessoas que eu queria somente no consultório. Por dois motivos. Primeiro, tem um grupo de pessoas que não tem condições.
não conseguem fazer terapia comigo, não conseguem fazer com meus alunos. Segundo, tem pessoas que têm condições, mas eu não tenho tempo. Eu tenho um limite. Chega um limite da agenda, eu não consigo. Tive épocas de eu atender lá no início da minha carreira até 2 da madrugada. Não tem como fazer isso. Eu tenho mulher, tenho filhos, tenho empresa. Né? Há 3 anos atrás eu tive burnout. Todo mundo tem burnout hoje. Burnout. É a doença do trabalho, né? É verdade, você tem burnout. O que você faz? O cara trabalha 6 horas por dia, 8 horas por dia, trabalha normal, pô. Não dá mole. Estava atendendo 12 pacientes por dia, fazendo 2 especializações, lançando um curso. Fora a galera que eu atendia de graça, que atendo até hoje. Arthur, mano, então você tem que atender mais pessoas de graça. E daí eu vou comer o quê, filho da puta? Vou viver de luz do sol, vou fazer fotossíntese, tenho carne de flor. Chega um momento que não dá mais, cara, satura o negócio. Eu mando para um aluno, eu mando para outra pessoa, mas chega uma hora que não tem como, não tem que fazer. Não, Arthur, eu não quero aluno seu, eu quero você. Eu falo, pois é, pô, mas eu não tenho agenda, caralho. Não, mas aqui lá eu não tenho condições. Como é que eu vou atender mais alguém de graça, pô? Eu tenho que sustentar a família, cara. Eu tenho a casa para sustentar. Quem sustenta a casa sou eu. E aí a gente fica maquinando e tentando descobrir como fazer para ajudar as pessoas. Essa é a minha busca. A minha incomodação hoje, pessoal, é como que eu vou fazer para ajudar mais gente. O que vocês acham que eu estava fazendo antes de estar aqui? Coçando o saco? Comendo uma pizza? Comendo um hambúrguer? Jogando videogame? Eu estava atendendo no consultório, porra. Eu não sou um cara que vende curso para ensinar a vender curso. Eu sou um psicanalista, um terapeuta que ensina coisas sobre pessoas que atendem pessoas. Há 10 anos. Mais de 20 mil horas atendendo pessoas. Eu fiz o cálculo esses dias, se essas 20 mil horas fossem corridas, daria não sei quantos meses atendendo 24 horas por dia. Mas eu não consigo abarcar todo mundo. E é justamente pensando nisso, pessoal. Pensando em ser para vocês aquilo que eu não tive. E a prova disso, que isso é desde o início da minha carreira, eu escrevi uma frase já há muito tempo. Tem uns 8 anos já. De madrugada, eu estava pensando, meditando, falando com Deus, e eu escrevi uma frase. Essa frase é praticamente a base do meu trabalho. Essa frase diz o seguinte: por não ter encontrado no passado alguém que me falasse o que eu precisava ouvir, tornei-me quem eu busquei encontrar. Por não ter encontrado no passado alguém que me falasse o que eu precisava ouvir, tornei-me quem eu busquei encontrar. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi na minha vida pacientes, e não só jovens, tá? Não só 15, 16, pacientes mais velhos que eu, 45, 50 anos, falando assim, caramba, Arthur, a sensação que eu tenho, cara, é que você é meu pai. Eu tive um paciente que me falou assim, Arthur, posso te chamar de pai uma vez? Paciente que me fala, caramba, Arthur, você parece o irmão mais velho, cara. Nossa, Arthur, às vezes eu tô fazendo umas coisas em casa e eu ouço a tua voz na minha cabeça, assim, ó. Ouvi ontem a paciente falando isso. Ontem não, hoje. Ouvi hoje. Foi segunda-feira? Segunda-feira, ouvi hoje isso. A paciente falando, Arthur, às vezes estou lá lavando uma louça e me vem tua voz na cabeça, é como se eu estivesse falando com você. Isso não tem dinheiro que pague para mim. Então é justamente por isso, pessoal, que eu decidi fazer por vocês algo que eu nunca fiz antes, que eu tenho convicção que vai ajudar vocês absurdamente, tá? Absurdamente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se todos vocês participaram do grupo do WhatsApp ali do Caminho. No Caminho, eu abri quase todos os dias, salvo as exceções dos dias de live ou algo assim, durante meia hora por dia, para que vocês mandassem quaisquer perguntas de quaisquer áreas e eu respondi vocês. Vocês não imaginam as mensagens que eu recebi de agradecimento.
dizendo: Arthur, você mudou minha vida. Arthur, você não tem noção do que a sua resposta fez por mim. Arthur, eu nunca pensei nisso. Meu Deus, eu tô chocado, tô chocada. Se você fez parte do grupo, me fale aqui, por favor, se fez bem para você. Eu gostaria de ouvir de você, ou melhor, de ler, se você fez parte do Grupo Caminho, se estar comigo estes dias se fez bem. Eu quero saber se fez bem para você estar comigo esses dias. São muitas mensagens que eu estou recebendo. Olha ali, o Vinícius falou, o grupo é maravilhoso. A Jaqueline falou, com certeza, Arthur. Nossa, foi maravilhoso, me fez muito bem. Você falou muitas verdades. O grupo foi muito bom, abriu a minha cabeça. Olha só, não consegui ler mais, já me perdi. Foi, meu Deus do céu, é muita mensagem, é muita mensagem. Olha que lindo, cara. Nossa, já não consegui ler mais, pessoal. Já não deu para ler mais, já me perdi ali. Agora eu pergunto para vocês. E se vocês tivessem a oportunidade de estar comigo todos os dias, durante 30 dias, todos os dias, durante 30 dias, comprometidos a fazerem o que eu falo, o que eu oriento, e podendo me perguntar tudo, todos os dias. Seria bom para vocês? Para mim seria maravilhoso. Para mim seria maravilhoso. Eu sei que a palavra comprometimento pode assustar muitas pessoas. Né? A palavra comprometimento pode assustar muitas pessoas. Quando eu falei comprometer-se a estar, é justamente por isso que eu estou aqui. Para que você não fique sem terminar mais porra nenhuma na sua vida. Para que se você começar uma coisa e aquilo de fato não estiver alinhado ao que você precisa, você pare com aquilo ali na hora para começar uma coisa que você vai terminar. Para você poder perguntar tudo que você perguntaria pro seu pai, porra. Porra, Arthur, mas tu tá exagerando, hein? Você tá se pondo nessa posição. Sim, eu estou. Porque eu tenho uma vida toda de aprendizado, de sofrimento, de fodeção. E eu superei todas essas porras. Eu não tenho nenhum conflito na minha vida, eu não tenho nenhum conflito. Zero. Não existem conflitos em mim. Porque eu resolvi tudo com a graça de Deus. Porque são 10 anos atendendo pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas. Ah, mas eu sou jovem, atendi milhares de jovens. Eu sou mulher solteira, atendi milhares de mulheres solteiras. Eu sou homem solteiro, milhares de homens solteiros. Arthur, eu quebrei milhares de pessoas quebradas. Arthur, meu casamento é uma bosta. Restaurei milhares de casamentos. Arthur, minha vida financeira, milhares de pessoas que eu atendi hoje estão em patamares que vocês não imaginam. O meu último case de sucesso, o meu último grande case de sucesso, é uma pessoa que hoje domina a Arábia Saudita inteira no ramo de segurança, de tecnologia de informação. Eu tenho bagagem para falar dessa porra aqui. Eu sou um cara que saí de caçador do meio do mato, que vendia feijão para ser um dos psicanalistas mais bem reconhecidos no Brasil, um dos caras mais respeitados da área da psicologia, da psicoterapia no Brasil sou eu. Eu posso falar. Isso não é soberba, isso é realidade. Isso é verdade. Isso é uma graça de Deus. Então eu posso ajudar vocês. Eu sei o que eu estou falando. Então, se você acredita que estar 30 dias comigo todos os dias seria bom para você, preste muita atenção no que eu vou te mostrar. Isso foi feito com muito, muito, muito amor e carinho para vocês, pessoal. Sejam bem-vindos à imersão eterna. Imersão eterna. 30 dias
que mudarão o resto da sua vida e depois também. A pessoa que vive essa vida sem pensar na próxima, e quando eu digo próxima, não estou falando de próxima encarnação, eu estou falando na vida do espírito, na vida com Deus, ela não viveu. As tuas ações perpetuam pelo tempo. E a sua vida é um eterno hoje. Eu sempre faço essa brincadeira com as pessoas que eu atendo, ou nas palestras que eu dou, nos cursos que eu ministro. Eu peço para você aqui, erga o braço direito amanhã. Agora, erga o braço direito amanhã. Ontem, mexa a perna esquerda. Não tem como. Nunca terá. Porque você só tem capacidade de agir, de atuar no agora, cara. A sua vida é um eterno hoje. Então, se você não começa a tomar consciência do que você faz, do porquê você faz o que você faz, ou de como você vai fazer nos teus eternos hojes, você vai continuar nessa merda. E não se engane pensando, ah, não, é uma fase. Ah, não, mas não, esse ano, mas ano que vem, se você não muda nada, vai continuar nessa merda. Nessa merda. E quanto mais gente merda, mais merda é o Brasil. Quanto mais gente merda, mais filho merda virá por aí. Quanto mais gente merda, mais esposa frustrada, marido frustrado, filho fudido, amigo tomando no cu, empresa que não vai para frente, empresa quebrando. Enquanto você não se determinar a mudar a porra da sua vida, o teu contexto continuará sendo uma bosta. E eu estou determinado, como sempre estive, a ajudar o maior número de pessoas possível. E é para isso que nós criamos a imersão eterna. Essas são algumas das inquietações que nós recebemos no Grupo Caminho. Eu não vou ler para vocês, pessoal. Quem estava no grupo pode presenciar, quem não esteve, enfim, tira um print da tela e dá uma lida aí. Mas é gente falando de vida financeira, aqui, ó. Como parar de procrastinar, minha vida financeira, emocional, espiritual tá uma bagunça, como perder o medo de fracassar na minha profissão, tenho conhecimento técnico, forte desejo de mudar, barará, barará, mas nada acontece, não saio do mesmo lugar, fico pensando demais, minha empresa quebrou, comecei do zero, não sei se eu volto para o CLT, como lidar com a questão financeira da minha vida, meus relacionamentos acabam terminando sempre do mesmo jeito, não acho saída. Pessoal, isso são coisas que vocês teriam que ter a orientação dos pais de vocês, não é verdade? Tipo assim, ô pai, puta que pariu, como é que eu faço na minha empresa aqui? Ô mãe, tô com um namorado assim, assim, assado. Ô pai, tô com uma namorada assim, assim, assado. Como é? Não é verdade? Não concordo com isso? Muito certamente, os teus pais, assim como os meus, por melhores que tenham sido, porra, meu pai me ensinou coisa pra caralho, me ensinou a ser macho, me ensinou a ser um monte de coisa, mas não me ensinou outras várias. A minha mãe me ensinou a ser um cara moralizado, ter força, não arrumar desculpas, a encarar as bombas da vida, mas também não me ensinou uma caralhada de outras coisas, cara. Não tem condições. Porque minha mãe tinha as limitações da vida dela, meu pai as limitações da vida dele. Já um cara como eu não tem essas limitações. Porque eu tenho acesso ao conteúdo da vida de seres humanos todos os dias, numa quantidade que você não terá na vida toda. Se eu atender 10 pacientes num dia, e esses 10 pacientes relatarem a vida toda deles para mim, você, às vezes, numa vida inteira, não vai ter 10 pessoas que vão sentar do teu lado e vão ficar uma hora falando até do pelo do saco que encravou. Eu tenho essa oportunidade na vida. E eu não posso guardar isso para mim. Não estou falando de contar da vida dos pacientes, mas é de passar para vocês tudo isso que eu abstraio nos últimos 10 anos, pô, faz uma conta. Dá mais de 13 mil pacientes, são 13 mil histórias, caralho. É uma cidade. Tem cidade que não tem 13 mil habitantes. 13 mil histórias, fora os grupos terapêuticos que eu conduzi, fora as pessoas que eu não cataloguei, que são pessoas gratuitas que eu atendi lá atrás, quase 3 anos, 4 anos.
Fora as palestras que eu dei, as pessoas vinham depois falar, filas e filas de 20, 30, 40 pessoas que eu ouvia uma por uma. A palestra terminava 10 horas da noite e eu chegava em casa 2 horas da manhã. Porque eu ouvia todo mundo até o último. É isso que eu tô entregando para vocês, porra. É isso. Entendeu? Como eu falei para vocês, pessoal. Relacionamento abusivo, escolhas feitas por impulsividade, sensação de falta de propósito, insatisfação profissional, necessidade de aprovação, dívidas, sensação de que não prospera nunca, problemas com pai e mãe, dificuldade de perdoar, mágoas não resolvidas, etc. Entendeu? Então, ou você faz alguma coisa, ou 2025 vai ser de novo para você um ano perdido, porra. Você vai estar no final do ano fazendo, ano que vem, não, mas ano que vem. Claro que todos os anos terão coisas para fazer, cara, mas você vem nessa mesma merda há 10 anos, porra. Você vai num jantar, chega em casa, bota no travesseiro e pensa, eu falei demais, né? Nossa, como eu sou burro. Nossa, meu Deus, ninguém dá bola porque eu falo. Minha mãe não me reconhece. Meu pai é difícil. Eu não sei o que eu faço com meus filhos. Meu Deus do céu, de novo tô quebrado, não sei o que eu faço. Eu não progrido. Meu chefe é um bosta. E não muda. Você acha que vai mudar, cara? Não vai mudar porra nenhuma, cara. Não tem como esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não tem, não tem, não tem, não tem. Você terá a oportunidade, na imersão eterna, de estar comigo durante 30 dias, pessoal. 30 dias, tá? 30 dias, todos os dias, cumprindo as coisas que eu faço, que eu falo, e tendo acesso, da mesma maneira como no caminho, a possibilidade de me perguntar para que eu responda diretamente para você. Todos os dias. O que você receberá na imersão eterna? Os 30 dias da imersão eterna. Você também, dentro de tudo isso, vai ganhar de bônus, tá? A aula sobre transtorno do pânico, causa e consequência de tratamento. Mas por que a aula de transtorno do pânico? O que tem a ver? Transtorno do pânico é o medo em excesso. Muito certamente você não faz muitas coisas em função do medo. Você deixa de encarar algumas pessoas, circunstâncias, situações, deixa de fazer muitas coisas porque você não sabe lidar com o medo, você é covarde. Então, se você entender os conceitos desta aula, já vai valer. Já vai valer muito, pode abandonar o restante, praticamente. Já vai mudar. Além disso, você vai ter acesso aos áudios terapêuticos, que na minha concepção é uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida. São os áudios terapêuticos. O potencial de transformação que isso aqui causa. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de uma transformação através de áudios terapêuticos, até o ponto que eu criei os meus próprios áudios terapêuticos para passar para os meus pacientes, depois para os meus alunos, e agora para vocês na imersão eterna. Aí, Arthur, eu não fiz nada da imersão eterna, mas eu fiz os áudios todos os dias. A sua vida vai mudar da água para o vinho. Além disso, você vai ter um guia definitivo para que você possa acompanhar isso em PDF. Tá? Arthur, eu quero imprimir. Tu pode imprimir também. Tá? Acesso à comunidade fechada do WhatsApp para ter as respostas através de mim todos os dias. E, Arthur, passou os 30 dias, terminou a imersão, e daí eu perdi o conteúdo? Não, você pode refazer você mesmo, né? Você com você mesmo. Putz, Arthur, tu já pensou se eu refizer tudo isso durante os 12 meses do ano? Mas eu queria que você tivesse comigo ali. Tu vai ter acesso à plataforma, Lucas. Olha lá. Alguém compartilhou alguma coisa ali. Aí, já vou voltar aqui, pessoal. Só um pouquinho, tá? Aí, voltou. Você vai ter acesso, pessoal, a 12 meses do conteúdo. Ou seja, nós vamos terminar de gravar os 30 dias com você. Isso vai subir para a plataforma. Então, além das aulas de transtorno do pânico, além dos áudios terapêuticos, do guia definitivo, você vai ter todo o conteúdo da imersão eterna gravado para você assistir durante um ano. Durante um ano, pô. Condição especial de lançamento, pessoal. 12 vezes de R$ 39,86. Vocês estavam pensando que ia ser uma caralhada com um preço absurdo, né? Deram com os burros na água. É muito melhor do que vocês pensavam. Pessoal, está aí.
tá? Tem mais coisas adiante, mas 12 vezes de 39,86 é o que vai custar para ficar 30 dias comigo todos os dias, para que você tenha a aula de transtorno do pânico, para que você tenha os áudios terapêuticos, o guia definitivo e a comunidade para tirar dúvida comigo todos os dias, todos os dias. Mandou pergunta naquele dia, antes de dar 24 horas, eu vou responder a tua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta. Assim como era no Grupo Caminho, será também na Imersão Eterna. Você vai poder ter a minha resposta todos os dias. Ah, eu posso fazer perguntas todos os dias. Se você tiver pergunta para fazer todos os dias durante o dia, eu vou responder você durante os 30 dias, todos os dias. Tá, pessoal? E se você, porventura, quiser ir mais adiante, a gente tem um presente para você também, pessoal. Quando for finalizar a tua compra, você vai ver que lá na hora de finalizar, tem ali a possibilidade de você colocar junto na sua compra o Sermão da Montanha, que é maravilhoso, é uma aula que eu dei, uma masterclass, onde eu ensino todos os conceitos psicológicos e filosóficos do Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais lindas de todo o Evangelho, que é os ensinamentos de Jesus no monte. Então lá eu ensino todos os conceitos psicológicos, filosóficos, para você aplicar na sua vida. 12 vezes de R$ 9,94. Não dá para comprar uma carteira de cigarro. Então, a minha carteira de cigarro custa 12 pila. Já não... 12 vezes de 9,94. Você também vai receber, pessoal, a possibilidade de comprar. Lá embaixo, é só assinalar, né? Assinalar o combo das 12 camadas da personalidade, né? Teoria do professor Olavo de Carvalho, com viés de observância clínica, ou seja, como você entender onde você está e como você progredir de onde você está adiante, sempre visando a 12ª camada. Isso também 12 vezes de 29,82, pessoal. Tá? É isso que não... Tá. Então, pessoal, deixa eu ver o que o pessoal perguntou aqui. Não entendi. O encontro semanal. Ah, pessoal, esqueci. Me perdoem. Nós teremos um encontro toda semana, ou seja, serão 4 encontros. Um encontro por semana comigo. Como nós estamos aqui, uma reunião ao vivo, você terá um encontro por semana comigo, onde nós teremos uma reunião para que eu possa responder vocês em vídeo. Nós vamos conversar em vídeo, nós vamos debater em vídeo, eu vou auxiliar você em vídeo. Ou seja, 30 dias, são 4 semanas, serão 4 encontros ao vivo, comigo, como nós estamos aqui, mas aí eu falando diretamente com você, respondendo você, vai poder abrir teu microfone, abrir tua câmera, a gente vai poder conversar. Tá bom, pessoal? Os 30 dias de aula são ao vivo? Não, eu vou gravar aulas para vocês, essas aulas vão para a plataforma, vocês vão acessar as aulas no dia que está escrito embaixo, aula tal, dia tal, é o dia que ela vai estar disponível. E junto a isto, vocês terão tarefas para fazer naquele dia. Cada dia tem uma aula e cada dia tem tarefas. Cada dia tem uma aula e cada dia tem tarefas. Junto a isto, vocês terão um grupo do WhatsApp, um encontro semanal ao vivo, tudo isso. O que mais perguntaram aqui, pessoal? Não moro no Brasil. O link ainda não tem o preço internacional. Aí o Lucas resolve com você, tá? Começa quando? Amanhã mesmo? Não, Jaqueline. Pergunta maravilhosa. Eu ia esquecer de falar, tá, Jaqueline? Como muitas pessoas vão ter que se organizar, né? Óbvio, né, que a maioria das pessoas compra hoje, mas vai ter gente que vai comprar amanhã. Vai ter gente que vai comprar depois de amanhã, né? Eu também preciso que vocês tenham um caderno, caneta, tudo certinho. A gente vai iniciar na semana que vem, se eu não me engano. Tem a data bem certinho ali. Quando vocês entrarem, vai ter a data da primeira aula, para que vocês possam se organizar, para que vocês possam deixar tudo certinho, para que a gente possa começar todo mundo junto, tá? Justamente para que nós possamos caminhar junto, em grupo, né? Aí vocês vão poder fazer amizade entre vocês, se ajudar entre vocês, né? Nós nunca sabemos o que Deus reserva para a gente, tá? Então serão
30 dias, onde todo mundo vai começar junto, para que todo mundo esteja, né, no mesmo lugar, na mesma pegada, para que no grupo as coisas também aconteçam, né, de maneira sincronizada. Entendeu, pessoal? Eu também preciso apanhar bastante. Arthur, você vai bater? Eu não vou bater ninguém, pessoal. Eu sei que a maneira como eu falo muitas vezes tem uma certa incisividade. O pessoal fala, o Arthur é brabo. Não, o Arthur não é brabo. O Arthur fala a verdade. O Arthur ama vocês tanto a tal ponto de não se preocupar com o que vocês pensam de mim. Né? Se vocês melhorarem de vida e me acharem um grosso, não tem problema nenhum. Tá tudo ótimo. Tá, pessoal? O que importa é vocês mudarem de vida. É para isso que eu estou aqui. Né? Se o resultado disso virar através de umas porradas na aula, tá tudo bem. Né? Mas é sempre emoldurado de amor. Existe uma diferença muito grande entre grosseria e incisividade. A pessoa grossa, ela fala o que quer, da forma como ela bem entende, não se preocupa com o rastro de sangue que tem para trás, com os danos da maneira como ela fala. A pessoa incisiva, ela não se preocupa com ela. Ela fala o que tem que ser falado, da maneira como tem que ser falado, pela convicção do que é que tem que ser falado, né? E não se preocupa com ela própria, mas sim com o bem-estar do outro. É aquele olho que olha para o próximo, mas que não tem catarata. Lembram? É isso aí. Seu jeito é único e eu super me identifico. Eu gosto muito da sua maneira porque nos dá uma chacoalhada. Essa é a intenção. Essa é a intenção. Tá certo, pessoal? É isso, né, Lucas? Alguém mais? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Não marquem bobeira, pessoal. Não marquem bobeira. 12 vezes de R$ 39,86, se for à vista, 397. É uma mixaria, tá? Perto do que eu estou oferecendo é uma mixaria, pessoal. Tá? Tem gente oferecendo umas porcaria de imersão de merda, não virar a chave, não sei o que lá, os códigos, não sei o que lá, 5, 6 pau e um monte de retardado se enfia para fazer esse negócio aí, tá? A minha oferta não é essa. Né? Vocês já entenderam um pouquinho melhor do porquê que eu estou aqui fazendo o que eu faço, né? Alguém mais perguntou aqui? Mandou o link no Instagram. Tá. Não tenho R$1 na conta, vou pedir um Pix para minha família. Faça isso. Faça isso, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Eu, graças ao bom Deus, muitas vezes da vida, eu tive, nos meus últimos suspiros, nos meus desesperos, né? Eu tive quem me ajudou a comprar um livro, eu tive quem me auxiliou a fazer um curso, né? Em alguns momentos que eu precisei muito, graças a Deus, né? Eu acredito que pude recompensar todas as pessoas que, em algum momento, me auxiliaram dessa maneira, né? Fosse o patrão que liberou para eu fazer um curso, fosse minha mãe que me emprestou uma grana para eu fazer um curso, alguma coisa assim, né, na minha adolescência, e eu, graças a Deus, pude recompensá-los, graças ao bom Deus, né? Graças ao bom Deus. Sem dúvida alguma, Deus sempre provê, eu tenho convicção disso, tá? Se as reuniões fossem às segundas, seria perfeito demais. A gente vai delimitar junto com vocês o dia das reuniões ao vivo. Tá? Lembrando que é óbvio que as reuniões ao vivo ficarão gravadas e vão na plataforma. Tá? Você vai poder ver gravado depois. Mas nós vamos conversar com vocês no grupo que vai se formar após nós encerrarmos as vendas. E aí nós vamos delimitar o melhor dia, né, dentro da minha agenda e das possibilidades de vocês, para a gente ver o melhor dia para todo mundo. Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Tá bom? O link já está aí nos comentários, tá, Johnny? Mas também vai ser mandado lá no grupo, tá? Pessoal, muito obrigado por mais um dia estarem comigo. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar, de servir, de entregar para vocês esta oportunidade maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que será uma virada de chave na vida de vocês. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um beijo grande e tchau.